A Prece na TV. Aqui, os municípios se veem. No início da semana, a Secretaria da Fazenda apresentou o balanço das metas fiscais do Estado nos últimos 4 meses. A audiência foi realizada na Assembleia Legislativa do Ceará. Em audiência pública na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Casa Parlamentar Cearense, o secretário da Fazenda, Mauro Filho, apresentou o relatório das metas fiscais do Estado no segundo quadrimestre. A iniciativa atendeu à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme explicou o deputado Lula Moraes, presidente do colegiado. Nós hoje estamos recebendo o secretário Mauro Filho para apresentar os dados do balanço fiscal do Estado do segundo quadrimestre. É uma obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal que faz com que o Estado vá ao Legislativo, na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, apresentar o balanço, como está o superávit primário, como está as receitas correntes, o que está previsto de investimentos, o que está feito de empenho, o que foi gasto nesse período, de maneira que há um balanço do Estado, das contas públicas, que obrigatoriamente tem que vir ser feito, tem que vir ao Poder Legislativo fazer essa apresentação. Então é o motivo desta audiência pública. Os relatórios fiscais dão conta do desempenho da máquina pública na arrecadação de tributos e na gestão da receita patrimonial e da receita corrente líquida, por exemplo. O Estado está aplicando as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. O Ceará é pioneiro na implantação do novo sistema de contabilidade. Em sua explanação, o secretário Mauro Filho fez um balanço sobre as contas públicas estaduais. E entre as diversas informações repassadas, destacou que nos primeiros 8 meses de 2012, o Estado registrou acréscimo de arrecadação de ICMS de 13,6%, com relação ao mesmo período do ano passado. Nesses primeiros 8 meses do ano de 2012, nós vamos experimentar o Estado tendo um acréscimo do seu ICMS da ordem de 13,4%, ao mesmo tempo em que as transferências do governo federal, ou seja, o Fundo de Participação dos Estados, que tem como base o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados, sobretudo nesses últimos 3 meses, você tem uma queda importante, o que acabou reduzindo o acréscimo de receita para 7,46%. Ainda um crescimento diferentemente do que está se observando com o governo federal. Por que você quer? Nós vamos, primeiro em função da crise financeira internacional, que impactou a economia brasileira. O Ceará não está imune às oscilações da economia brasileira, nem mundial, mas mesmo assim, a receita própria do Estado, ela consegue ter um perfil de crescimento diferenciado daquela que é observado pela economia brasileira. Nós vamos mostrar também que o superávit primário, que é o conceito de receita e menos despesas, sem que nas despesas estejam contabilizados o pagamento da dívida pública, portanto a capacidade de honrar a dívida pública, esse valor é expressivo, é da ordem de 1 bilhão e 76 milhões de reais para o período inteiro dos 8 meses, e vamos mostrar também que o endividamento do Estado, apesar de ter aumentado de 2 bilhões e meio, a dívida líquida de 2 bilhões e meio para 2 bilhões e 700, e o limite desse de endividamento é 22 bilhões de reais, portanto 2 vezes a minha receita corrente líquida, isso significa que o Estado está apropriado de maneira muito sólida para poder continuar crescendo e, consequentemente, fazendo os investimentos que a economia cearense precisa para gerar muito mais empregos. O primeiro ano foram 235 mil novos empregos de carteira assinada. Nós queremos que a segunda gestão do governador Cid ultrapasse, apesar da crise financeira internacional, inclusive contando com os investimentos privados que estão acontecendo de maneira sistemática, resultante da prática de redução de impostos que estamos fazendo aqui no estado do Ceará.